Pronto, agora estamos gravando. Ah, valeu, Daniel. E aí, eu queria saber de vocês, como é que está indo o conteúdo da semana? Conseguiram ver todos os vídeos? Conseguiram fazer pelo menos a atividade lá do formulário de frequência? Como é que está indo? E se vocês já tiverem alguma dúvida específica, podem falar, ou então eu vou dar uma passada aqui pelos slides para a gente ver possíveis fontes de dúvidas. Nenhuma dúvida específica? Então, deixa eu abrir aqui o slide. A gente teve, essa semana foram 4 conjuntos, né, de tópicos. Eu tentei separar eles, tentei agrupar, na verdade, de acordo com a maior proximidade que os tópicos tinham, porque esse assunto dessa semana, ele é bem introdutório, ele introduz vários conceitos que a gente vai precisar, talvez na parte mais importante da disciplina, né, de física aplicada, que é o estudo dos motores, porque vocês não têm esse conteúdo na física 1 e na física 2, né? Em geral, a gente fala muito rapidamente sobre motores nessas duas disciplinas, e aqui é o momento que vocês vão entrar um pouco mais a fundo no funcionamento dos motores, na semana que vem nos motores elétricos, e aí na semana seguinte nos motores a combustão. E vocês também têm uma disciplina, eu acho que específica do curso, com, acho que é Marcos, né, que dá essa disciplina, de máquinas e motores, onde vocês vão novamente se aprofundar ainda mais em alguns dos pontos que a gente viu aqui. Em outros pontos não vai ser tão profundo, porque vocês estão mais interessados na disciplina de máquinas e motores, entender quais são as máquinas que são utilizadas e para que elas são utilizadas. Aqui a gente vai estudar o princípio de funcionamento. Só que motores de tipos diferentes podem se utilizar de mecanismos diferentes para fazer o princípio geral do funcionamento ser aplicado. E é isso que a gente vai ver na semana que vem para os motores elétricos, né? Como é que diferentes tipos de motores elétricos se fazem com que os princípios de funcionamento sejam aplicados. Bom, o desenho do motor, a funcionalidade do motor, tudo isso vai influenciar em como é que as suas características e seus parâmetros definem o seu funcionamento, e na disciplina de máquinas e motores vocês vão ver como é que esses diferentes tipos de motores vão ser aplicados, principalmente dentro da atividade pesqueira, né? Tendo em vista que é uma disciplina do curso de recursos pesqueiros. Daniel estava com problema, ainda não viu os conteúdos. É bom sempre tentar dar uma olhada no conteúdo antes de acontecer essa aula, né? Para não ficar mais perdido. Mas eu entendo que, às vezes, não dá tempo, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, e aí eu vou passando rapidinho, e se vocês tiverem dúvida, vocês vão falando, tá bom? Por favor, falem, porque hoje eu estou só com a tela do computador, não vou conseguir ver o chat. A gente começou o assunto dessa semana falando sobre os tópicos básicos da eletrostática, né, sobre os conceitos principais. Eu falei sobre o que era o átomo, qual era a sua constituição, né, a composição do núcleo, formado por prótons e nêutrons, e a eletrosfera, formada pelos elétrons. Vimos que a diferença entre eles pode ser dada através de uma característica chamada carga elétrica, que é positiva para o próton, é negativa para o nêutron, é negativa para o elétron e é neutra para o nêutron. Ela é medida em Coulomb, e eu vou dizer que um corpo é neutro toda vez que a carga que ele possui positiva for igual à carga que ele possui negativa. Bom, eu vou dizer que um corpo está eletrizado toda vez que eu tiver retirado elétrons dele ou tiver adicionado. No caso de carga positiva, quer dizer que eu retirei elétrons. Se ele tiver carga negativa,
Aí é porque eu adicionei elétrons nesse cara, e, em geral, exceto em processos muito extremos, que a gente não vai focar aqui, são elétrons que vão ser retirados ou colocados no material. Dificilmente você vai mexer na estrutura nuclear e tirar um próton ou tirar um nêutron de um material. O processo de retirada de elétrons a gente chama de eletrização, né, essa retirada aqui, ela pode ocorrer de 3 tipos, a gente estudou isso lá na Física 2, né? Atrito, condução, atrito, contato ou indução. Os elétrons que a gente consegue tirar, a gente vai chamar eles de elétrons livres, e baseado no número de elétrons livres que um condutor, o material tem, ele vai ser chamado isolante ou condutor. Ele é isolante quando ele tem poucos elétrons livres, e ele é condutor quando ele tem muitos elétrons livres. E eu deixei um avisozinho para vocês não esquecerem que, na maioria das vezes na física, e em outras ciências também, quando a gente fala muitos de alguma coisa, ou poucos de alguma coisa, a gente não tem um número específico para o que é muito. Tem materiais que ter 50 milhões de elétrons livres significa ter poucos elétrons livres, enquanto que outros materiais com 15 elétrons livres já podem ser considerados que têm muitos elétrons livres. Então, a definição com pouco ou muito é bem aberta. E deixei a observação de um jeito mais fácil que a gente tem para caracterizar isso usando a ideia de tensão elétrica. E aí, tentei definir um pouquinho o que era a tensão elétrica, né? Se você tem um corpo que não tem carga elétrica, não tem desbalanço de carga elétrica, ele normalmente tem uma energia elétrica associada nula, e ao passo que você vai aumentando a carga elétrica que ele possui, ele aumenta também a energia elétrica associada a essa distribuição. Se você dividir a energia que ele acumula pela carga que ele precisou ter em excesso, você vai ter o que a gente chama de tensão e potencial, ou potencial elétrico, que é a tensão que vai regir o movimento de cargas elétricas dentro do material. E aí, sabendo a tensão, mais na frente a gente viu que a tensão tem uma relação com outra grandeza dos materiais, mas conhecendo a tensão elétrica, é mais fácil definir se um material é condutor ou isolante, baseado nos efeitos que essa tensão elétrica causa nele, tá bom? A medida do potencial elétrico em volts, a gente vai usar isso em algumas outras situações, e eu encerrei a eletrostática aqui. E aí eu pergunto, vocês conseguiram compreender bem as informações desse vídeo, ou alguma coisa ficou meio obscura, ficou difícil de entender? Os grelhinhos aparecem agora. Nada? Avanço, então? Posso ir para o próximo vídeo? Deixar aqui. O nosso segundo vídeo, aí eu já avancei para aqui, para eletrodinâmica. Então, a principal, enquanto que lá na eletrostática, o conceito principal era carga elétrica, na eletrodinâmica o conceito principal é a corrente elétrica, que é a carga elétrica em movimento. É sempre que, toda vez que eu olho, se eu puder olhar para os elétrons de um material, ele vai estar sempre se movimentando aleatoriamente para todos os lados. Mas se, além desse movimento aleatório, também tiver um movimento ordenado em alguma direção ou sentido específico, eu vou dizer que existe uma corrente elétrica naquele material. E a corrente elétrica vai ser entendida como algo que é conduzido por um material. Em algumas situações bem extremas, o ar pode ser esse condutor, não preciso ter um material que eu toco fisicamente. Aqui eu coloquei um exemplo de um Pokémon manipulando o ar para ser condutor, mas a gente tem o caso real de um relâmpago, ou de um arco voltaico, ou de uma centelha elétrica. Tudo isso acontece porque o ar está sendo utilizado para conduzir corrente elétrica. Bom, vimos como é que calcula a intensidade da corrente. Se você tem uma certa quantidade de elétrons passando em uma região de um fio, como você mede a corrente, você fica olhando para aquela região do fio, conta, entre aspas, quantos elétrons passa, e assim você sabe a carga, e mede quanto tempo demora para eles passarem.
a razão entre a quantidade de carga e o tempo que eles demoram para passar é o que a gente define como a intensidade média da corrente elétrica. Tá? E a unidade de medida de corrente elétrica é um ampere. Para manter uma corrente elétrica, em geral, o que a gente usa é uma fonte, como pilhas e baterias. Existem outros tipos de fontes também que a gente vai acabar vendo só um pouco mais tarde, mas a principal característica de uma fonte elétrica é que ela consegue manter uma certa tensão elétrica entre dois pontos. Esses dois pontos a gente chama de terminal. No caso de uma pilha, por exemplo, os terminais são essa parte de cima e essa parte de baixo, aqui. Esses são os terminais de uma pilha. Numa bateria também isso acontece, tem dois terminais diferentes, e em qualquer outra fonte, na verdade, você vai sempre ter pelo menos dois terminais. Coloquei aqui a representação esquemática de uma fonte elétrica, nesse caso uma fonte contínua. Essa barra maior é o que a gente chama do polo positivo, a barra menor é o que a gente chama de polo negativo. E as tensões elétricas mantidas em circuitos, em geral, que a gente entende como sendo um caminho fechado por onde a corrente pode passar, essa é a ideia mais geral possível do que é um circuito elétrico, sem se preocupar com qual é o equipamento que está lá, qual é o tipo de objeto que está sendo, objeto elétrico que está sendo utilizado. Um circuito é um caminho fechado, é um caminho por onde a corrente pode ficar dando voltas ali. A maneira como o circuito é aplicado aí depende do tipo de equipamento que você está falando, e aí você vai ter elementos diferentes dentro do circuito elétrico. Um dos elementos bastante importantes de um circuito elétrico é o resistor, que, em tese, a principal função dele é causar uma queda na tensão. Se você tem uma bateria que mantém uma tensão de 12 volts entre os terminais dela, quando você coloca um resistor, a função dele é diminuir essa tensão, de 12 para 10, de 12 para 9, alguma coisa desse tipo. A representação esquemática é esta que está aqui, e esta, na verdade, é a representação americana, mas infelizmente é a convenção que a gente mais usa aqui no Brasil. A convenção internacional é diferente, é um retângulozinho. Bom, o resistor é caracterizado por uma coisa chamada resistência, que é o quanto ele consegue impedir a corrente de passar. Né? Um resistor com uma resistência alta significa que tem muitas barreiras aqui à passagem dos elétrons, então eles acabam demorando mais para conseguir passar daqui para cá. Um resistor com uma resistência menor permite que mais elétrons passem no mesmo intervalo de tempo. A gente, em geral, vai representar resistência por R, essa é uma representação tradicional, e eu vou coloquei aqui a representação da sua unidade, que é o ohm, é a letra ômega maiúsculo grega. Esse nome ohm vem justamente por conta da lei de Ohm, que é o que relaciona a tensão, que é o que tenta fazer a corrente passar, e a resistência, que é o que tenta impedir da corrente passar. De acordo com a lei de Ohm, esta tensão é o produto da resistência pela corrente. Como esse produto aqui dá sempre o mesmo número, que a tensão, quanto mais resistência eu tiver, quer dizer, se esse número aqui cresce, menos corrente eu tenho. Esse número decresce, para o produto se manter a mesma coisa. Se um aumenta, o outro tem que diminuir. Bom, em algumas situações a gente vai ter muitos elementos no circuito, e aí eu vou voltar aqui só para mostrar, ajudar a mostrar uma coisa. Quando eu defini um circuito elétrico, tá vendo que aqui tem quem são os elementos, aqui, e aqui embaixo tem um desenho que representa eles. O objetivo desses desenhos aqui é simplificar, para que você, quando for fazer um circuito elétrico muito grande, não tenha, toda vez que tiver uma lâmpada, desenhar uma lâmpada no formato convencional, ou outra coisa do tipo. Ou desenhar bateria, ou desenhar uma chave, um interruptor, algo do tipo. As representações servem para simplificar os desenhos. Em geral, o que elas são símbolos mais simples do que o desenho do próprio equipamento elétrico. E existe um conjunto de convenções utilizado internacionalmente. Eu coloquei aqui alguns deles, como
o da bateria, que a gente viu, e o do resistor, que a gente também tinha visto. Existe um outro tipo de fonte de tensão, que é a tensão alternada, e esse é o símbolo que a gente vai acabar vendo bastante na próxima semana. Tem o símbolo de lâmpada, que em alguns lugares ainda aparece assim, ó. Em vez de ser com esse xizinho, eles são equivalentes. Esse símbolo aqui é um pouquinho mais antigo, esse aqui é o mais atual. Você tem um interruptor, o símbolo do interruptor também a gente vai acabar vendo algumas vezes. O símbolo de um gerador, um fio, é simplesmente uma linha. Esse resistorzinho com a setinha em cima representa um reostato, que nada mais é do que um resistor que você consegue mudar quanto de resistência ele faz. Um resistor convencional, ele tem um valor fixo. Aqui tem os instrumentos de medida, o amperímetro e o voltímetro. A gente também vai ver muito o motor elétrico, tem esse símbolo aqui M, e esse símbolo aqui é o mesmo, independente do tipo de motor. A gente vai ver vários tipos diferentes de motor, mas esse aqui é o símbolo geral para eles, e aqui também tem o símbolo de campainha, talvez a gente não utilize tanto, mas ele é tabelado, assim como outros, tá? Eu não coloquei todos os símbolos aqui, não. Coloquei alguns, mas existem, para cada elemento elétrico, existe um símbolo que o representa. Isso garante uma certa uniformização e que o desenho de um circuito elétrico que eu fizer deve, se eu fizer usando os símbolos padrão, ele vai poder ser entendido por alguém que leia lá em Brasília, em Pernambuco, nos Estados Unidos, na França, em qualquer lugar do mundo. Eles vão entender como, assim, às vezes os americanos não entendem tão bem porque eles têm o costume de usar o seu próprio padrão, não o padrão internacional. E aqui eu encerrei a eletrodinâmica. Quanto a essa aula, temos alguma dúvida específica? Tiago, Tiago, desculpa eu não ter visto o texto. Tu quer que eu mostre qual fórmula? Aí eu posso voltar lá. A fórmula da lei de Ohm, é isso? Só esperando a resposta. Isso, é a fórmula da lei de Ohm. Vezes I, essa aqui. Tudo ok? Quando eu tiro mostro aqui, você não vê mais a tela, né? Vem a minha tela. Posso avançar? Vamos lá. Se não temos objeções, deixa eu só confirmar que não apareceu nada. Não. Aí aqui eu separei esse tópico aqui de circuitos elétricos e associação. Ele também faz parte da eletrodinâmica, tá? Mas eu preferi separar para acabar não esticando muito o vídeo anterior. Eu não sabia quanto de tempo eu ia acabar gastando neste vídeo aqui. Eu espero não ter deixado ele muito curto, ter passado muito rápido por algumas coisas. Bem, só para a gente colocar aqui um lembrete, né, do que é um circuito, um caminho fechado por onde uma corrente pode passar, e aí eu estudei alguns tipos possíveis de circuito bem simples, para a gente ter só uma noção de como estudar circuitos mais complexos. O primeiro eu peguei um circuito gerador-receptor. O gerador é a bateria aqui, ó, que é quem mantém a tensão, e o receptor é o equipamento que está recebendo energia elétrica. Nesse caso aqui é uma lâmpada, mas podia ser outro tipo de material, podia ser só uma resistência, que não tem a função de iluminar, né? Uma lâmpada também pode ser considerada como uma resistência. Mas bem, aqui eu tenho um gerador que mantém uma certa tensão, V entre os seus terminais, e um receptor que causa uma queda de tensão devido à presença de uma resistência R. E a relação entre esta tensão aqui, esta resistência do receptor e esta corrente aqui, ó, que é estabelecida, é dado pela lei de Ohm, tá? Então, a tensão que for fornecida é a resistência vezes a corrente que passa a circular no circuito.
Aqui eu só tenho um gerador e um receptor. Uma um próximo avanço em complexidade que esse circuito pode ter é ter uma única bateria, um único gerador, mas ter mais do que um receptor. Se eu tiver mais do que um receptor, então já tenho maneiras diferentes de fazer essa ligação. Por exemplo, eu posso ter uma ligação deste tipo, onde eu coloco, vejam que eu tenho como um único caminho aqui para a corrente seguir, e todos os receptores estão ligados neste mesmo caminho. Bom, as três lâmpadas, nesse caso aqui. Esse tipo de associação, né, de combinação, é que eu chamo de associação em série, tem apenas um caminho para a corrente passar. Uma clara desvantagem desse tipo de circuito é, imagina que a primeira lâmpada aqui queime. Bem, se essa primeira lâmpada queimar, para ser mais exato, nem esse movimento aqui de elétrons você vai ter, você não tem mais corrente nenhuma passando no sistema, e aí a primeira lâmpada queima, todo mundo apaga. E se apagar a segunda ou a terceira, tanto faz. Qualquer uma delas que queimar, todo mundo apaga de uma vez. Isso é uma associação em série. Para não ter esse tipo de problema, a gente pode fazer uma ligação de um jeito diferente, que é chamada associação em paralelo. Na associação em paralelo, há vários caminhos por onde a corrente pode passar. Ela sai daqui, ela pode seguir esse caminho aqui, mas ela também pode seguir esse caminho aqui de cima, pode seguir este caminho aqui de cima, e estes três caminhos são independentes, de forma que, mesmo que uma ou duas lâmpadas queimem, a lâmpada que não queimar vai continuar acesa. As que queimarem apagam, as que não queimarem estarão acesas. Porque se aqui queimou, a corrente não passa, aqui queimou, a corrente não passa, mas ainda tem um caminho aqui para a corrente passar. Então, a lâmpada que não queimou continua funcionando. Bom, quando a gente vai estudar esses sistemas um pouquinho mais complexos, que tem mais elementos, a gente acaba procurando, na maioria dos casos, descobrir quem é o resistor equivalente. O que eu entendo como resistor equivalente? Imagina que eu tenho essa configuração aqui, eu sei que cada um desses resistores vai ter um papel, porque ele faz uma queda de tensão. Então, esse cara vai causar uma queda de tensão, esse aqui vai causar uma queda de tensão, cada um deles vai causar sua própria queda de tensão. Isso vai fazer com que uma certa corrente I consiga sair da bateria. A bateria vai conseguir colocar para circular uma corrente I. Quando eu busco o resistor equivalente, eu estou buscando qual é o valor do resistor, qual é o resistor que eu posso colocar no lugar de todo mundo aqui, colocar um só, e este resistor vai fazer com que a bateria coloque exatamente a mesma corrente I que tinha quando todos os outros resistores estavam no sistema. Isso é o resistor equivalente. Eu troco, tenho 10 resistores associados de uma certa forma, e eu troco isso por um resistor só. Só que esse um resistor faz a mesma coisa que os 10 resistores que estavam antes lá fazia. Ele causa a mesma queda de tensão. Bom, esse é que é o conceito de resistor equivalente. E a resistência do resistor equivalente é chamada a resistência equivalente de um circuito. Para descobrir esse cara, vai depender, claro, de como é que é a configuração do seu circuito elétrico, mas, em geral, a gente tem duas regras práticas que ajudam bastante a resolver, a encontrar o resistor equivalente. Primeiro se você tiver uma associação em série com, por exemplo, 3 resistores de resistência R1, R2, R3. A resistência do resistor equivalente vai ser simplesmente aqui, ó, a soma de todas essas resistências. Então, se eu tivesse só 2, seria só R1 mais R2. Se eu tivesse 5, seria R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5. Tá bom? A soma de todo mundo. Se todos estão em série, basta somar. Uma característica interessante, isso aqui pode ser utilizado no futuro, quando vocês estiverem tentando montar um circuito elétrico, é que a resistência equivalente de um circuito em série é sempre maior do que qualquer uma dessas aqui. E é meio que óbvio, né? Se eu estou somando, então o equivalente é sempre maior do que qualquer uma dessas parcelas, já que todos esses números aqui são números positivos, né? A resistência é uma grandeza matematicamente positiva. Já se eu tiver uma associação em paralelo,
a expressão matemática, digamos assim, para encontrar é um pouquinho mais complexa. Se eu tiver 3 resistores, a expressão é essa aqui. O inverso da resistência equivalente, 1 sobre a resistência equivalente, é a soma dos inversos das resistências. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. E outra característica também interessante é que essa resistência equivalente é maior, ela é menor do que a maior das 3 resistências, neste caso aqui. Digamos que essa aqui seja 10, essa 20 e essa 30. Como a menor delas é 10, então a resistência equivalente tem que ser maior do que 10, não pode ser menor, tá bom? Agora, a relação que tem com as outras duas, bem, não dá para identificar. Um caso particular interessante é se você só tiver 2 resistências. Se você só tiver 2 resistências, dá para simplificar aquela expressão e escrever assim. Ó. A resistência equivalente, quando só tem 2, é o produto delas, R1 vezes R2, dividido pela soma delas, R1 mais R2. Isso aqui só funciona para quando tem 2 resistências, tá? E essa expressão aqui, ela pode ser encontrada daqui, sabe? Se você esquecer esse R3 aqui, essa fórmula que fica aqui é igualzinha a essa, só que essa aqui é mais direta. Então, digamos que você quer associar um resistor de 10 ohms com um resistor de 5 ohms. Você simplesmente vem aqui, coloca 10 vezes 5 dividido por 10 mais 5, né? 50 dividido por 15. Essa é a resistência equivalente. É um jeito bem direto de encontrar, inclusive esse é um jeito utilizado por muitas pessoas quando está trabalhando com circuitos para agilizar as contas. Então, se tem 3, eles associam esses 2 primeiro, encontram o equivalente, e depois associa com o terceiro que está faltando. Tá? Bem, avançando aqui, não consigo avançar. Quando a gente tem um circuito mais complexo, tipo aquele circuito que eu coloquei bem no início do slide, aí não tem muito para onde escapar. Você vai ter que ir olhando pedaço por pedaço e simplificando o circuito por etapas. Não é uma coisa muito simples, pode ser que alguns circuitos especiais existam uma forma de fazer isso, mas não é algo geral encontrar resistência equivalente de cara, assim, fazendo uma conta só. Para esse circuito, por exemplo, o caminho mais convencional seria associar esses 2 pares aqui, cada um deles em paralelo, encontrar quem é o resistor equivalente, aí depois associar cada um desses novos 2 pares em série, encontrar o resistor equivalente, e, por fim, associar novamente esses 2 caras aqui em paralelo, para, no final, encontrar um único resistor equivalente para o sistema, tá bom? O processo pode, às vezes, ser bastante demorado, se você tiver muitos resistores ou uma combinação que só permita você ir associando de 2 em 2, pode ser que o processo fique grande, que você tenha que fazer várias continhas, mas todas elas são bem diretas. Ou você só soma as resistências, ou você soma os inversos das resistências. Qualquer um dos 2 processos tem uma conta bem simples de fazer, mas pode ter, sei lá, 10 continhas simples para fazer, tá? Dependendo do circuito que você está trabalhando. As etapas são simples, mas pode ter muitas etapas, tá? E aí eu encerrei essa tópico aqui de circuitos elétricos. Temos alguma dúvida sobre este tópico da aula? Bem, se não há manifestação no chat, não temos. Eu vou avançar para o último. Esse aqui é o tópico que tem as leis mais importantes para a semana que vem, tá bom? A gente vai usar coisas de eletrostática, de eletrodinâmica, mas o funcionamento do motor elétrico, que é o que a gente vai ver na semana que vem, ele está basicamente associado a este fenômeno aqui, ao fenômeno da indução eletromagnética. Por isso que ele é tão importante. Comecei introduzindo o que era o magnetismo, peguei a definição mais básica possível,
de que o magnetismo é uma propriedade que alguns materiais tendem a atrair ou repelir outros, e aí, se vocês lembrarem, a gente já viu outro ramo da física que também estuda objetos que podem se atrair ou repelir lá na eletrostática, mas aqui considerem que não é eletrostático, e o campo magnético é como o magnetismo se manifesta, né, através de um campo vetorial que a gente vai representar por B. Ele vai aparecer várias vezes, a gente vai precisar desse vetor em diversas situações diferentes. E existem duas possíveis origens para o magnetismo. A primeira é de origem natural, quando o magnetismo é gerado dentro da estrutura molecular do material sem precisar de nenhum agente externo. Isso acontece, por exemplo, na magnetita, que é um tipo de rocha que tem naturalmente o comportamento magnético e também a inspiração para o nome magnetismo, né? Magnetismo, magnetita tem a mesma origem, o nome. Ou a origem pode ser elétrica, que é a que nos vai interessar na maioria das situações, e nesse caso é quando a corrente é produzida quando o magnetismo é produzido por uma corrente elétrica. Aqui eu tenho um exemplozinho mostrando quando está desligado o prego com fiozinho enrolado aqui não atrai os clips. Quando eu ligo, a partir do momento que eu ligo, o prego começa a atrair os clips. Ou seja, ele não é magnético quando a pilha está desligado aqui o circuito, e ele é magnético quando está ligado o circuito. Isso é o que eu chamo de origem elétrica do magnetismo. Eu preciso fazer passar corrente elétrica para ter o efeito magnético. E essa relação que existe entre eletricidade e magnetismo, ela vai aparecer de diversas formas diferentes, e praticamente todas elas são importantes para entender como é que um motor elétrico funciona. A primeira das relações entre a eletricidade e o magnetismo é dada pela lei de Ampère, que basicamente diz o seguinte: se passa corrente por um fio elétrico, então essa corrente gera campo magnético. Corrente elétrica gera campo magnético. Isso é o resumo do resumo da lei de Ampère. Claro que ela diz mais coisas. Ela diz, por exemplo, qual é a intensidade desse campo magnético. Diz que quanto maior for a quantidade de corrente, maior é o campo magnético. Isso significa dizer que é diretamente proporcional à corrente. E quanto mais distante você estiver do fio, menor é a intensidade do campo magnético. E é por isso que aqui é inversamente proporcional. Aumenta a corrente, aumenta o campo. Já com a distância, aumento a distância, diminui o campo. Tá bom? O sentido de circulação desse campo magnético é definido por uma coisa chamada regra da mão direita. O que a regra da mão direita diz para o caso do fio? Se você tem uma corrente que circula nessa direção aqui para cima, né, o que você faz? Você pega a sua mão direita, deixa ela espalmada, aponta o polegar na direção da corrente, e o campo vai ter que girar na mesma direção que você consegue girar a palma da sua mão. Então, se a corrente está para cima, o campo gira assim. Ele gira desta forma, para cá, né? Enquanto que se a corrente estiver para baixo, ele vai ter que girar no sentido oposto. Vai ter que girar assim. Então, vai girar neste sentido. Tá bom? Essa é a regra da mão direita. Outra manifestação da relação entre magnetismo e eletricidade é a força magnética. O que essa força é? Ela é uma força que surge toda vez que eu coloco um condutor percorrido por corrente elétrica numa região de campo magnético. Então, tem que ter a corrente e tem que ter um campo externo, um campo que não é o campo da própria corrente. Então, e aí, se houver uma corrente numa região de campo, vai surgir uma força, essa força é chamada força magnética. Características dessa força, ela é sempre ortogonal à direção do campo e da corrente. Como é que eu posso representar isso aqui? Imagina o seguinte, que você tem a corrente nesta direção e tem o campo magnético nesta direção. Em que direção tem que estar a força? Tem que estar numa direção que forme 90 graus com esses dois caras. Então, tem que estar nessa terceira direção aqui. Então, se eu tenho aqui corrente e aqui campo,
a força tem que estar nessa direção. Você pode imaginar mais ou menos essa configuração olhando para um cantinho do quarto, da sala, de onde vocês estiverem. Ali onde tem um encontro de duas paredes com o piso, você vê que tem a direção de uma das paredes, pode ser, por exemplo, a direção do campo magnético, a direção da outra parede é a direção da corrente, então a força tem que estar na direção do encontro das paredes, que é a direção para cima, neste caso. E o sentido da força é definido também pela regra da mão direita, tá bom? Usando a mesma ideia, nesse caso aqui você aponta o polegar para a corrente, espalma a mão na direção do campo e roda a sua palma. A direção para onde a palma roda vai identificar o sentido da força. Se você roda para cima, a força está apontando para cima. Se você só puder rodar para baixo, então é porque a força está apontando para baixo. Tá bom? A intensidade desta força aqui vai depender do tamanho do fio, tem outras características também, mas depende do tamanho do fio, depende de quem é este campo, depende de qual é o valor da corrente e também depende de qual é a inclinação entre o campo e a corrente. Então, se o campo e a corrente estiverem assim, em uma intensidade, se eu tiver o mesmo campo e a mesma corrente em módulo, mas as direções forem assim, então eu já tenho outra intensidade. Como é que toda essa informação é reunida? É reunida nessa expressão aqui. Não precisa se preocupar muito em decorar ela, não. Ela é importante, vai ser importante lá no futuro, mas o que eu quero que vocês vejam agora é o que é que influencia na força. É o campo, a corrente, o comprimento e a inclinação entre o campo e a corrente. Se essa inclinação aqui for zero, quer dizer, se o campo e a corrente estiverem alinhados, então o seno vai dar zero, e aí não tem força magnética, tá bom? Então, corrente e campo alinhado acaba a força magnética, ela só existe quando corrente e campos não estão alinhados, tá? E aí chegamos no último, e talvez o fenômeno mais importante para os nossos próximos estudos, que é o fenômeno da indução eletromagnética. O que a indução é? Né? Ela diz que um campo magnético variável induz uma corrente num circuito fechado. Isto é, se você tiver um campo magnético, por exemplo, aqui gerado por um ímã, e você fizer esse campo magnético ficar variando ao longo do tempo, nesse caso aqui, como é que está fazendo ele variar? Eu estou rodando o ímã. E aí o campo que ele gera no espaço está mudando ao longo do tempo, enquanto eu vou girando. Esta variação no campo gera, num circuito fechado, uma corrente elétrica, que está sendo detectada aqui, tá vendo? Eu tenho um circuito fechado aqui, e aqui eu tenho um galvanômetro que está dizendo, ó, tá passando corrente para lá, tá passando corrente para cá, para lá, para cá, tá indo e voltando a corrente aqui, né? E a maneira de caracterizar essa variação aqui no fluxo é dada por uma coisa que a gente define como fluxo magnético. Basicamente, ele vai medir quantas linhas de campo passam numa certa região, e aí eu fiz aqui uma representação de como é que calcula o fluxo magnético numa superfície plana, por exemplo, que você tem uma área A, um campo uniforme B, quer dizer, um campo que tem uma direção fixa aqui no espaço. Para saber o fluxo, o que é que eu preciso? Eu preciso encontrar a direção perpendicular à superfície, a direção normal, calcular o ângulo entre a direção normal e o campo magnético, e então o fluxo magnético, que a gente representa aqui por essa letra grega, o φ maiúsculo, é dado pelo produto do campo, pela área, pelo cosseno do ângulo entre os dois vetores, o vetor normal e o vetor B. Tá? E esse carinha aqui, que chama de fluxo magnético, é medido em Weber. É a variação desse cara que gera uma tensão elétrica que pode dar origem a uma corrente. E como é que essas coisas se relacionam é dado pela lei de Faraday-Neumann-Lenz, que a gente, em geral, chama essa lei de Faraday para não dar um nome tão grande, né? Mas é um trabalho em conjunto, ou melhor, um trabalho que foi desenvolvido em paralelo, tanto por Faraday, por Neumann e por Lenz. O que a lei de Faraday-Neumann diz? É que a variação do fluxo magnético gera uma tensão. Isso é uma coisa importante. Variou o fluxo, surge uma tensão. Que tensão é essa? É dado por menos
a variação do fluxo sobre o tempo em que essa variação aconteceu. E eu vou chamar essa tensão de tensão induzida. Ela também é uma tensão, então também é medida em volt, tá? E se eu tiver um circuito fechado com resistência total R, então essa tensão vai gerar uma corrente induzida, e a relação entre a tensão induzida e a corrente induzida é dado também aqui, ó, pela lei de Ohm. Isso aqui é a lei de Ohm escrita só com a tensão como um epsilonzinho, que é o que eu utilizei aqui. Bom, o sentido dessa corrente que vai gerar é definido pela parte da lei de Faraday-Neumann-Lenz, conhecida apenas como lei de Lenz, que vai depender primeiro da variação do fluxo que você causou, e a tendência da corrente que surge é restabelecer o que já tinha antes. O que é que isso quer dizer? Se você tiver um condutor e você causou uma variação de fluxo afastando o ímã, digamos que você fez isso, você afastou o ímã. Com isso, estavam passando 10 linhas de campo pelo circuito para a esquerda. E agora, quando você afastou, só estão passando 5 linhas de campo para a esquerda. O que é que vai acontecer? A corrente que vai aparecer vai ser tal que ela vai tentar recolocar as 5 linhas de campos para a esquerda que você perdeu. Isso é o que a lei de Lenz determina, é que toda vez que uma variação de fluxo causa uma tensão induzida num certo circuito, essa tensão tende a gerar uma corrente que repõe o número de linhas de campos que foram variadas. Se o número de linhas de campo aumentou, ele tende a diminuir. Se diminuiu, ele tende a aumentar. Isso é o que é assim que a gente determina a direção ou melhor, o sentido da corrente que foi induzida no circuito, tá bom? E aí eu terminei essa aula sobre eletromagnetismo e deixei aqui o gancho de que na próxima semana a gente vai estar estudando os motores elétricos, que são basicamente uma aplicação dos conceitos do eletromagnetismo. Ficamos com alguma dúvida nesta parte do conteúdo? Né? Tiago falou que não está conseguindo me ouvir mais. Vocês, além de Tiago, mais alguém não consegue me ouvir? Ou foi só o problema da internet mesmo? Oi. Tem gente aí. Tá, Davi disse que está ouvindo, então realmente pode ser o problema da internet do Tiago. Eu vou colocar. Fugiu o nome agora. A aula síncrona, agora voltou. Vou colocar a aula síncrona no YouTube e eu coloco lá no Google Sala de Aula, Tiago. Então, você vai conseguir ver depois, quando tiver com um pouquinho de mais qualidade na internet, tá bom? Bem, galera, espero que, se vocês não tinham ficado com alguma dúvida, que isso ajude a fazer as atividades da semana. Se não conseguiram ver o vídeo, eu estou vendo o Daniel aqui aperreado, porque não tinha conseguido ver os vídeos ainda. Essa aula pode ajudar, pelo menos, já serviu como uma introdução, e aí dá uma olhadinha lá no vídeo, com um pouquinho mais de calma, se precisar, repete um pouquinho lá o que eu falei. E, como sempre, se tiverem com dúvida, pode mandar lá no Google Sala de Aula, ou pode solicitar que a gente marque um CA, não tem nenhum problema. Essa semana, meus horários estão um pouquinho apertados, porque eu estou com um bocado de reuniões, mas me avisa. Se está precisando marcar um CA, me avisa que eu dou um jeito, eu arrumo um espaço na agenda, nem que seja uma meia horinha, para a gente tentar tirar essas dúvidas, tá bom? Daniel disse que desistiu da questão do submarino. Desista não. Eu vou ao longo da semana que vem, eu já estou encerrando a aula, só para relembrar, né? Na semana que vem, como eu tinha prometido, não vai ter atividade de pesquisa, não vou colocar atividade nova de pesquisa, nem de situação-problema. Eu vou colocar só o formuláriozinho que a gente está utilizando para registrar a frequência, tá bom? E vou corrigindo, ao longo da semana, todas as atividades que vocês entregarem. Então,
tentem entregar tudo que puderem ao longo da semana que vem, porque eu vou corrigir ao longo da semana e o que tiver de material que está incorreto, que está incompleto, ou, esse aqui agora vai ser um puxão de orelha, ou que eu já vi que vocês copiaram um do outro sem nem mudar uma vírgula, sem nem corrigir os erros de português que estão lá no texto, eu vou baixar a nota por conta disso e eu vou devolver para vocês a atividade corrigida. Até a data final, mesmo depois que eu tiver corrigido, até a data final, vocês podem refazer a atividade, refazer a pesquisa, modificar o texto que vocês entregaram. Algumas pessoas eu já até mandei o feedback, a pessoa já me devolveu também, para que eu corrija novamente. Então, ao longo da semana que vem, a ideia é que tenha várias atividades indo e voltando, vocês me mandando, eu corrigindo e eu devolvendo, para que vocês vejam o que estava correto, o que pode ser melhorado, o que já está tudo bem, pode ser que já esteja tudo correto e não precisa mudar nada, mas vou fazer essas correções e ir devolvendo para que vocês possam ir melhorando. Então, usem a semana que vem para isso, porque quem me entregar só lá no dia 18, que é o último dia de prazo, não vai ter esse tempo de corrigir o que estiver errado, não vai ter o tempo de fazer o seu próprio texto, caso tenha copiado de algum lugar diretamente, e isso tudo pode ir baixando a nota. Eu não quero que ninguém seja prejudicado e ninguém reprove na disciplina porque não teve a coragem de escrever o seu próprio texto nas respostas. Mesmo que vocês tenham... conversei com meu amigo, ele encontrou a resposta da atividade do submarino. Dá uma lida na resposta, tenta colocar o que está escrito nas suas palavras. Se você não consegue colocar o texto que você recebeu nas suas palavras, é porque você não entendeu. Então, procura a pessoa que fez, ou me procura. A pessoa, olha, eu encontrei essa resposta aqui, mas eu não estou conseguindo entender essa parte. Eu posso ajudar e vocês dão uma melhorada no texto, tá bom? Então, não entreguem a atividade simplesmente como uma cópia de outra pessoa. Isso... Primeiro que não vai ajudar você, de fato, só pode lhe atrapalhar, inclusive baixar sua nota. Eu nunca gosto de dar esse tipo de carão, mas eu recebi uma das pesquisas, todo mundo copiou de uma única pessoa, porque é o mesmo texto, com os mesmos erros de português e com o mesmo erro na resposta. Todo mundo copiou, e se eu der a nota que essa resposta vale para todo mundo, ninguém consegue 60 nessa atividade. A nota está abaixo de 60, mas todo mundo copiou da mesma pessoa. Então, nem sempre copiar de outra pessoa garante que você vai ter uma nota boa. Então, é bom dar uma olhada, para quem eu já corrigi, para quem já entregou a atividade, dá uma olhadinha lá se eu não coloquei algum comentário particular, porque eu não coloquei comentário para todo mundo ver, cada um eu fiz um comentário específico. Então, dê uma olhadinha lá. Jonathan, como eu falei, eu não fiz todos ainda, tá? Eu fiz alguns. Eu fiz alguns que eu já recebi, e ao longo desta semana e da próxima, eu vou entregar todos que forem chegando. Chegou para mim, eu já mando feedback. Também tem a possibilidade de o seu já estar tudo correto. Se já estava tudo correto, eu também não fiz nenhum comentário, tá bom? Se não aparecer nenhum comentário até a semana que vem, pode ser que aquela atividade ou aquelas atividades que você já entregou já não tinha nenhuma alteração para ser feita, tudo bem? Por favor, façam essas atividades, sigam esses conselhos que eu estou dando agora. Mesmo que vocês utilizem-se de respostas que outras pessoas fizeram, tentem entender e escrever do jeito que vocês escreveriam, tá? Não, outra coisinha que eu também notei em algumas pesquisas foi, vocês pesquisaram em sites que são especializados, então a resposta está muito técnica. Você tem certeza que você entende aquela resposta muito técnica, com tantos dados numéricos e tudo mais? Eu prefiro que você coloque uma resposta mais simples, mas que você entendeu tudo, do que ter uma resposta complexa, extensa, mas que se eu pedir para você me explicar, você não sabe. Que você lê e não entende. Então, tentem rever até o caso de respostas que vocês encontraram muito complexas, tá bom? Na atividade de pesquisa que eu coloquei essa semana, eu pedi para vocês colocarem
a fonte de pesquisa, e isso é importante para mim, justamente para que eu possa verificar que você não copiou, literalmente, e, por mais chato que isso seja, às vezes, se você tiver copiado completamente o conteúdo do site que você está me indicando, eu não vou considerar essa resposta, tá bom? Então, deem uma resumida no texto, mudem para suas palavras. Se a resposta for muito curta, você pode, é meio difícil mudar as palavras de uma resposta muito curta, mas você pode tentar discorrer como é que você entendeu que aquela resposta, o que aquela resposta significa, tá bom? Esse é meu objetivo com solicitar a fonte de pesquisa das atividades desta semana. Tudo bem? Temos alguma dúvida adicional ou podemos encerrar por aqui? Tá. Se não temos nenhuma dúvida para agora, eu vou encerrar aqui a gravação da aula de hoje, para poder depois enviar para vocês.